Bom dia, boa tarde, boa noite, Insiders e Outsiders. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou seu host, Diego Sommer, e esse aqui é o seu programa para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial, do básico ao Black Mirror. Hoje aqui estamos num estúdio bonitão, mais uma vez, com a Gênia, com o Carlos Augusto da Gênia. Carlos, como é que você está, cara? Tudo bem? Cara, tudo ótimo, muito bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. E mais um convidado aí que a Gênia proporcionou o encontro, mas na verdade eu sei que foi por causa do podcast que o Matheus ouviu, que entrou em contato com a Gênia, que me deixa muito feliz. Matheus Casanova, Head de Inovação IA da Unicred. Como é que você está, Matheus? Tudo bem? Tudo ótimo, gente. Obrigado pelo convite. Eu estava conversando aqui no off, né? Escuto o programa há bastante tempo e num dos programas vi o trabalho da Gênia e a gente estava fazendo um movimento interno da Unicred de aculturamento, letramento, e eu vi, cara, preciso conectar com esses caras aí. Massa, legal, cara. Eu vou começar já com tudo, depois eu vou te dar a chance de se apresentar, mas eu quero segurar o nosso ouvinte aqui, o nosso espectador. Então, eu queria que você falasse para a gente, Matheus, como é que a IA entrou na Unicred, como é que vocês começaram esse processo, se foi assim, foi uma necessidade, ou foi assim, tem isso aí, vamos ver o que a gente pode fazer. Dá uma geral para nós, para começar. Perfeito. Bom, quando a gente fala de IA, é muito amplo, né? A Unicred, para quem não conhece, é uma cooperativa de crédito com foco na área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, dentistas, hospitais, clínicas. A gente utiliza IA há bastante tempo, seja para a parte de crédito, segurança, riscos. E há uns 2 anos atrás, especificamente, aí, até por conta do advento da IA generativa, a gente olhou internamente e viu assim, a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a IA vai trazer para o negócio. Por mais que naquele momento ainda tivesse assim, aqueles primeiros passos mais... A gente viu, isso aqui é um caminho sem volta. A gente precisa surfar essa onda, aproveitar as oportunidades que ela traz para o nosso negócio. E aí, naquele momento, o primeiro movimento que nós fizemos foi, e é o que eu acredito muito, linkar. Qual é a nossa estratégia? Qual é a nossa ambição com relação à inteligência artificial? O que a gente quer efetivamente? A gente não quer só fazer barulho, a gente não quer só fazer espuma, né? A gente quer aproveitar realmente o melhor que tem linkado à estratégia do negócio. Eu acredito muito nisso, sabe? Não é o hype, né? Não é o hype. Exato. A IA por IA é uma tecnologia. Uma ferramenta. Uma a mais. Se você não associar essa tecnologia, essa ferramenta à estratégia do seu negócio, você não vai tirar o melhor proveito dela. Se você não entende o problema do seu negócio, se você não entende o seu cliente, como funciona, não adianta nada colocar IA. Perfeito. Né? Colocar por colocar. E eu queria... E eu vejo muita empresa também aplicando apenas por estar no hype, né? Exato. Para falar que está moderna. Vocês aplicam IA nas empresas, né? A Gênia faz isso, por isso que vocês estão aqui. Qual que é o diferencial principal? Como é que vocês trabalham primeiro, Carlos, tá? Como é que a Gênia trabalha? E qual que é o diferencial de vocês em relação a outras tantas empresas de IA? Eu digo que a gente, na verdade, a gente não desenvolve uma tecnologia e vende. É o contrário, a gente senta com o cliente, entende a dor dele e transforma nisso numa tecnologia. Esse talvez seja um dos maiores diferenciais que a gente tem. A gente trabalha realmente de uma forma customizada, personalizada, senta com o cliente, faz uma imersão junto com ele, entende realmente o negócio dele, e nisso a gente faz ele realmente se destacar, se ampliar. Às vezes, com a mesma estrutura do cliente, ele consegue escalar de 5 a 7, até mais, entende? Com a mesma estrutura atual. Vocês já chegaram num ponto de dizer assim pro cliente, não, você não precisa de IA aqui, cara. Já várias vezes, bastante. Porque... não que você está recusando um trabalho, não que ele não precisa, nesse momento você precisa primeiro estruturar alguns outros setores para depois você aplicar a inteligência artificial. Porque numa dessas, se a gente vai implantando e não funciona bem, acaba como se nós não tivéssemos feito um trabalho bem feito, sabe? Esse ponto que o Carlos trouxe é muito importante. Às vezes, ele não precisa da IA propriamente dita, às vezes ele precisa, mas não naquele momento, porque ele tem uma lição de casa antes, que envolve desde letramento, envolve preparação de dados. Principalmente preparação de dados. Exato. Eu percebo muitos projetos que batem lá na área, não são projetos de IA, são projetos de dados. Tudo bem. Futuramente se torna um projeto de IA, pode se tornar um projeto de IA, mas naquele momento é um projeto de dados.
Legal. E detalhe, tudo isso a gente consegue assessorar também. Não que a Gênia tenha um braço, exemplo, para dados, para... Teve casos que a gente teve que rejeitar por questão de infraestrutura, que não tem nem nada a ver com dados. Mas temos parceiros que conseguem nos ajudar nesse meio do caminho, né? E é isso, precisa toda uma estrutura, uma preparação antes de realmente aplicar a inteligência artificial. Legal. Queria agora que você falasse um pouquinho da tua história, Matheus, para o pessoal te conhecer, para o nosso ouvinte aí te conhecer, saber quem você é. Eu já falei, você é Head de Inovação IA da Unicred. Essa cooperativa é um banco cooperativa. Explica para a gente, cara. Eu não sou o cara certo para falar. Bora lá, gente. Bom, a Unicred, então, é uma cooperativa de crédito, né? A gente... É como se fosse um banco, né? Para o pessoal entender. Só que o nosso foco é o cooperado, que para o banco é o cliente, o nosso é o cooperado, né? Ele é um associado da instituição. Ele é parte integrante. E hoje eu atuo especificamente na área de inovação e inteligência artificial. Já tive passagens dentro da própria Unicred por implantação do Pix lá atrás, implantação do Open Finance, sempre trabalhando com tecnologias novas aí. E há 2 anos e meio, eu estou à frente da área de inovação e inteligência artificial, fazendo muito... Trabalhando em 3 camadas, eu digo. Primeiro é governança, segundo, aculturamento e letramento, e terceiro é você gerar valor para o negócio. Então, eu faço muita interface com tecnologia, com negócio, com produtos, com áreas de risco, compliance, jurídico, né? Isso é um pouco do nosso dia a dia para que a gente possa utilizar a inteligência artificial tanto a favor dos processos, da estrutura interna da Unicred, quanto para os nossos cooperados. E são áreas, assim, você tem que ter muita bagagem para atingir tudo isso que você faz, né? E foi o que a gente estava conversando ali antes. Não é agora o hype apenas, né? Estamos na área, quanto tempo na área de tecnologia? Eu acredito que você também, a gente conhece desde a parte de infra, desde a parte da internet, da infraestrutura até a parte final. Toda a parte de tecnologia, acho que a gente já passou por esses meios. Então, isso você consegue ter uma visão muito mais ampla, né? Com certeza. E isso é um diferencial que a gente vê falta muito no mercado. Ou tem muito especialista numa determinada área, né? Por a gente estar nesse mercado há muito tempo, não que nós somos especialistas em todas, porém a gente tem uma visão ampla do negócio em si. Isso ajuda e agrega muito para a gente quanto para os nossos clientes, né? Você acaba tendo uma visão mais holística, né? Exato. Você acaba entendendo o impacto que tem uma iniciativa, um projeto de IA. Você consegue entender as dependências, os riscos, as necessidades que você precisa juntar, as habilidades, competências. Inclusive lá a gente criou um centro de excelência em inteligência artificial, que a gente chama de CIA. E eu não conheci ainda, né? Matheus. ainda. E é justamente um time multidisciplinar. Então ali a gente tem várias cadeiras. Nós temos ali jurídico, nós temos riscos, nós temos segurança, tecnologia, arquitetura. São 12 áreas que hoje compõem esse CIA. E ali a gente discute muito a evolução da inteligência artificial dentro do sistema Unicred, dentro da estrutura da Unicred do Brasil. Quais foram os maiores problemas que vocês enfrentaram quando começaram a implementação da IA no Unicred? Por incrível que pareça, muita gente acha que são problemas técnicos, né? O problema técnico eu acho que é a última camada. Acho que talvez eu destacaria a questão de cultura, receio das pessoas também, né? De que a IA vai roubar o meu emprego, né? Eu gosto de dizer que a IA ela não vai roubar o emprego, ela vai potencializar aquela pessoa que estiver melhor preparada, né? E adaptada para surfar essa onda. Mas eu acredito, Diego, que foi a questão de aculturamento das pessoas. Tinha muito medo, né? Se eu posso utilizar essa tecnologia, quais são os riscos? Eu posso confiar nela? A informação que ela está me trazendo, posso válida. confiar? É válida? Tem um risco de um dado sensível. Nós, sendo como uma instituição regulada pelo Banco Central, a gente segue uma série de normativos. Então, existe uma preocupação óbvia, né, e uma cautela para que os dados dos nossos cooperados não vazem. Então, a primeira camada que a gente viu, necessidade, foi... Não adianta eu sair selecionando, definindo, comprando tecnologia, comprando uma IA para colocar aqui dentro.
O primeiro trabalho que a gente viu necessidade foi justamente de aculturamento e letramento das pessoas. Mostrar que a IA ela pode ser usada a seu favor. Mostrar que ela pode ser usada com parcimônia, com cautela, né, no sentido de ela gera a informação para você, mas a responsabilidade final daquele conteúdo que você vai postar, por exemplo, é sua. Você tem que ler aquele conteúdo e ver se faz sentido. Riscos de vazamento de informação também, né? E aí a gente se preocupou nesse momento de, além de explicar, trazer essa tranquilidade para as pessoas, além de capacitá-las para tirar o máximo proveito, seja da IA A, B ou C, a gente foi para o último estágio que foi, bom, agora vamos definir uma ferramenta, uma stack corporativa. Algo que traga essa segurança, um ambiente de experimentação para os nossos colaboradores poderem ousar, testar sem medo, dentro de um ambiente que nos resguarda para que aquela informação não vaze. Legal, cara. Eu já quero entender um pouco mais sobre as ferramentas que vocês usam, porque a gente estava batendo papo ali e você me falou que basicamente não há restrição. Claro, tem cuidados, mas se vocês entenderam que se apegar a uma única ferramenta talvez não fosse a solução para todos os problemas. Tá? Mas antes, eu queria perguntar para o Carlos. Aliás, antes ainda de perguntar para o Carlos, eu quero pedir para você que está nos ouvindo e nos assistindo para seguir aqui, se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Tá? Depois eu vou passar as redes da Gênia e da Unicred, do Matheus aqui, mas faz isso agora, ative o sininho, porque a gente tem muito conteúdo para vocês, são mais de 300 episódios, a gente trabalha aqui incessantemente para satisfazer a vontade de vocês. Se vocês têm uma sugestão, uma reclamação, se não gostou, pode reclamar, mas comenta aqui, porque isso dá um suquinho para o nosso algoritmo aí, faz ele trabalhar, porque isso é muito bom. Tá? E obrigado para vocês todos que já fazem isso, vocês são incríveis. Mas, Carlos, agora sim, cara, voltei. Qual o problema que você enxerga quando vocês vão colocar IA numa empresa? Eu perguntei aqui para o Matheus, né, qual foi a maior dificuldade que eles tiveram. O que vocês percebem nas empresas? Tem alguma coisa assim que toda empresa tem esse problema? É dados? Tecnicamente, sim. Mas o maior problema é exatamente o que o Matheus falou, de cultura. Esse é o principal de todos. Por incrível que pareça, muita gente pensa que tem essa visão. Eu acho que é por questão que assiste por aí, que a IA vai substituir pessoas. Cara, é longe disso, é para potencializar. Inclusive, o nosso slogan, nossa cultura tá isso. Nós viemos para potencializar o ser humano, não para substituir. E a gente pega muito isso, tá? Muito isso. Aí o que a gente fala? Até a gente entrar no conceito, a gente chega a sentar, a gente tem que fazer imersão com os funcionários, nossos clientes, e explica para ele realmente o nosso papel. Fala, gente, a gente está aqui para quê? Para potencializar, tirar o trabalho de robô de vocês, tirar o trabalho repetitivo, para que você realmente foque no que é o necessário, que é a genialidade humana, né? O que a gente pega muito são empresas que às vezes têm um excesso de funcionários que estão fazendo trabalhos repetitivos, trabalhos de robôs. E é isso que a gente vê para substituir. Para quê? Para liberar esse peso do ser humano e que ele foque realmente no que o ser humano sabe fazer de melhor, que não tem para ninguém, que é a genialidade. Que isso a inteligência artificial nunca vai substituir. Jamais. Entendeu? E é por isso que fala que a gente potencializa. Por quê? Fazendo isso, com a mesma equipe, o nosso cliente consegue escalar muito vezes mais. Imagine, para o ouvinte que está cliente, para o empresário, com a mesma estrutura atual, você conseguir escalar de 5, 6, 7 até 10 vezes mais com a equipe atual. Isso é o poder que a gente faz, que é da inteligência artificial e da automação. Mas para que todos entendam isso, é muito complicado. É questão de cultura. Não é do dia para a noite, da noite para o dia. Enfim, é um trabalho que tem que ser feito constantemente. Sentar com o cliente 1, 2 vezes, às vezes até mais, bem mais do que isso. Tem contratos que a gente está 8 meses que está negociando, porque é realmente dessa forma. Essa parte de cultura é onde mais pega. Não, legal, cara. E é importante você falar isso, porque no programa a gente sempre traz notícias de... Né? Temos o quadro Você Vai Perder o Seu Emprego, que a gente empresa de tech e outras aí, aumentando o lucro, valorizando pra caramba e mandando um monte de funcionário embora. Isso acontece muito. Agora, tem outras, cara, que fazem o seguinte, eu vou dar um exemplo que eu li essa semana da IKEA, aquela empresa, acho que é sueca, aquela de móveis. Eles tinham um call center com 8 mil funcionários, eles colocaram o IA para atender, e a IA começou a resolver 70% dos problemas do call center, sem a necessidade de um humano. Só que eles não mandaram esses 8 mil funcionários embora. Eles pegaram, fizeram uma requalificação deles
para que eles atendessem o cliente e criassem a parte de design junto com os clientes. Isso. Eles aumentaram o lucro em 1,5 bilhão por ano. Perfeito. Né? Cara, eu acho que esse é o ponto principal das empresas. Esse é o ponto principal. É o que eu falo. Tem gente que fala, eu quero reduzir custo. Eu falo, de verdade, eu cheguei a falar, você está pensando muito baixo, não é reduzir custo, você tem que escalar. Tá? Eu tenho um case muito interessante nosso, só sabe que a gente não pode falar a maioria dos cases nossos por questão de NDA, né? Foi 82% de autonomia de inteligência artificial no call center desse cliente. Resumindo, tipo, o call center que ele tinha 30 pessoas, ele precisava aproximadamente hoje de 5 daria conta. Mas agora ele não dispensou ninguém. Porém, ele tem em média 300 mil, não é 300 mil clientes, mas ele tem 300 mil pessoas cadastradas na base dele que precisavam de atendimento. Hoje ele atende 1 milhão. Olha só. Com a mesma equipe. Entendeu? O poder do negócio. Esse ponto é importante, porque nós hoje temos 400 mil cooperados na nossa base. Nós temos uma ambição de chegar a 1,5 milhão de cooperados. Você fica imaginando, para mim atender 1,5 milhão de cooperados, se eu for no modelo tradicional... Você teria que triplicar a estrutura praticamente. A estrutura toda. E pega, por exemplo, suporte, né? Atendimento ao meu cooperado. Eu precisaria escalar também. A gente fez um dos cases que nós temos de sucesso, Diego, é um case que nós fizemos com a ServiceNow, empresa global, junto à área de suporte. Então, nós colocamos IA generativa para apoiar tanto o usuário interno que está com alguma dúvida, está com algum problema e precisa uma resolução, quanto o próprio atendente de suporte na resolução do problema. E com isso a gente conseguiu aumentar a eficiência, o tempo de atendimento, melhorou bastante a satisfação do colaborador interno no atendimento. E essa redução, a gente transferiu algumas pessoas para uma outra função. Não é a questão de dispensar, mas começam a surgir outros papéis. Sim. Começa a necessidade, poxa, eu preciso estruturar melhor, por exemplo, a minha base de conhecimento, que é onde a IA vai buscar essa informação. Exatamente. Então, a gente começa a alocar as pessoas para outros papéis, outras funções que não existiam até então, de repente, e você precisa preparar, né, para que a IA tire o seu melhor. Mas eu acho que o principal diferencial de vocês foi justamente essa parte de aculturamento, né, Matheus? E aí eu queria voltar àquele ponto que eu ia te perguntar antes das ferramentas. Vocês têm um sistema, não sei se pode falar, né, que é o da Microsoft, que vocês usam o Copilot, que a nível... Quando eu vejo... a maioria das empresas usa Copilot hoje. Né, o que provavelmente os nossos ouvintes aí que tem corporação, que tem grandes empresas utilizam. Só que vocês não se restringiram a usar só o Copilot. Você pode falar um pouco sobre isso? Lá atrás, como eu falei, assim, uma das preocupações iniciais, além do aculturamento, foi a questão de governança. Né? Porque a governança, muita gente acha que governança é um freio. Pelo contrário. A governança ela te traz segurança. E o aculturamento ele te permite acelerar a adoção. Nós utilizamos hoje como, vamos chamar de carro-chefe, né, de assistente interno da Unicred, o Copilot, da Microsoft. Seja na versão mais básica, o chat, qualquer colaborador hoje Unicred tem acesso, seja na versão Premium, Copilot Studio, GitHub Copilot. E eu vejo hoje, Diego, que ele atende perfeitamente 90% dos nossos colaboradores. No sentido de, no atual nível de maturidade, ele faz, com a versão do Copilot, seja o Chat ou o Premium, eu consigo trazer um ganho para aquele profissional. Existe ali uns 10%, que são áreas que precisam de uma solução diferente. A gente sabe que se a gente tentar acompanhar a hype da IA, hoje o ChatGPT é melhor, amanhã o Claude lança uma versão, ele está... É muito complicado você ficar nesse zigue-zague, né? Agora eu vou mudar, não tem como. Mas a gente entende que a gente precisava dar mais ferramental para os nossos colaboradores. Então, por exemplo, uma área de desenvolvimento, o Copilot não é a melhor solução para aquele fim. Para uma área de marketing, o Copilot também não é a melhor solução. Então, a gente foi identificando nas áreas o que elas já utilizavam, não com o objetivo, naquele momento, de dizer assim, olha, vamos cortar os acessos. Não. Volto a dizer, a gente trabalhou desde o início com aculturamento, letramento, criação de normativos, políticas, explicando os riscos, mostrando como tirar o máximo proveito das ferramentas. E aí a gente começou a se aproximar desses usuários. O Carlos está utilizando, por exemplo,
Gemini. E aí a gente foi entender por que ele estava utilizando. Ele explicou um motivo e a gente tentou sempre trazer esses colaboradores para uma outra ótica. Vamos ver se o Copilot não resolve a dor também? Porque dentro do Copilot eu acabo tendo uma solução, você comentou, muitas empresas sim utilizam o Copilot, porque a Microsoft construiu um ecossistema que te resguarda bastante, traz bastante proteção no quesito de governança, guardrails, né? Controles que, para uma instituição, principalmente como o Unicred, que é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, a gente precisa ter uma série de controles. Então, a gente hoje tem ali 3 soluções, basicamente, que a gente disponibiliza para os nossos colaboradores. A gente tem E aí, volto a dizer, Matheus, um colaborador do Unicred, ele pode acessar o ChatGPT, por exemplo, e utilizar? A gente diz, pode, desde que ele não quebre nenhuma, não gere nenhum risco que já está apontado nos nossos normativos. Ou seja, você não pode botar um dado sensível de um colaborador, de um cooperado da Unicred nessa ferramenta. Porque hoje ela não é uma ferramenta homologada. Eu não estou dizendo se ela é boa ou ruim, não é isso. Ela não está dentro dos ritos de governança que nós temos. Se você precisa usar dado sensível, os colaboradores hoje já estão orientados e vêm fazendo utilizar aquelas soluções, ferramentas que são homologadas pela Unicred. Perfeito, cara. Legal. Eu acho bacana porque vocês não taparam os olhos com a peneira, né? Porque tem muita empresa, não, é proibido utilizar o ChatGPT aqui porque a nossa ferramenta é o Copilot. Cara, você pode proibir o quanto você quiser. Na prática, como você me deu o exemplo antes ali, o cara quiser pegar o celular dele e tirar uma foto. Exato. O vazamento da informação, ela não é uma característica gerada pela IA, um problema gerado pela IA. Vazamento de informação acontece há muito tempo. Muito tempo. Seja via e-mail, seja um site que ele acessa, um link que eu clico, WhatsApp. Então tem várias formas. Eu acredito fielmente que a gente precisa trabalhar sempre no aculturamento, na orientação dos profissionais, das pessoas, para que elas tirem o melhor proveito da tecnologia, das ferramentas, sem expor risco. Um exemplo básico, que eu até citei, se não me engano, no último, que acontece muito, que a gente vê por aí. Por exemplo, o cliente manda algum documento confidencial no e-mail, se eu fizer um download desse documento e enviar no grupo de WhatsApp dos meus técnicos, isso é um vazamento de dados já está no dispositivo pessoal da pessoa, entendeu? Já, né? Já acredito que você passa muito. Sim. E quando a gente fala até de ferramentas, deixa eu só complementar, aproveitar, a gente falou aqui de Copilot, a gente falou do ChatGPT, do Cloud, mas existem outras soluções que a gente tem adotado, LLMs, ou SLMs, voltadas para determinados fins. Então, por exemplo, a gente tem um projeto nosso com a área de compliance, que é para leitura de normativos. Então, a gente não foi no modelo de pegar um Copilot, pegar uma solução pronta, a gente chamou um parceiro nosso, a gente trabalha muito com experimentação e parceiros apoiando o processo de inovação aberta, desenvolveu um SLM específico para aquela dor da nossa área de compliance e colocamos em produção. Então a gente trabalha também com esse modelo de não só as big, né, mas também startups que têm uma solução interessante, a gente via inovação aberta, a gente consegue se conectar e trazer para apoiar os desafios, as necessidades internas. E a Gênia, Carlos? Dê um exemplo para a gente de como a Gênia, de algum produto ou algo... Porque eu imagino assim, a Gênia não traz o Copilot, isso aí o cara faz direto com a Microsoft. Isso. O que a Gênia faz dentro da empresa? Quais os sistemas? Seria mais ou menos esse último exemplo que o Matheus deu? Também. É o que eu te digo, como a gente trabalha de uma forma realmente totalmente personalizada e customizada, não tem um padrão, tá? A gente pode desenvolver um exemplo dentro de uma Azure que pode usar um Copilot, vai muito da ferramenta e da estrutura da empresa. Já tivemos clientes que fomos obrigados a usar Copilot por eles estarem totalmente na Azure e assim, o Copilot e Azure, questão de governança e compliance é uma das melhores que tem, das que eu vejo, tá? Das que eu vejo. Tem cliente nosso que a estrutura é totalmente AWS, a gente tem que adaptar totalmente para AWS. E tem outras que é GCP e tem outras que são on-premise, que é local. Então, meio que não tem um padrão. A gente vai que se adapta realmente à necessidade e à infraestrutura do nosso cliente. É tudo personalizado 100%, na verdade. Exato. Uma coisa que, assim, isso a gente não está fazendo ainda, mas eu acredito que em breve, a gente tem uma teoria que a gente sabe, acredito que muitas empresas vão começar a voltar para o on-premise, data center local.
dentro da empresa. E a gente acredita que vão ser futuramente são modelos próprios localmente. A gente já está querendo avançar muito nessa área. A gente fez esse movimento, a gente tem, obviamente, no Clouds, tem a AWS, temos Azure, e a gente também tem um data center nosso, e a gente já está prevendo para o próximo ano, né, ter alguns modelos internos. Isso. Obviamente, esse início a gente optou por uma série de fatores, a própria questão de conhecimento e velocidade, a gente acabou optando pelas soluções. E fica inviável financeiramente ainda, né? Ainda é inviável. Ainda. A gente está num projeto, posso falar um termo com a Dell, é um projeto até de adoção de IA, que eles estão nos apoiando, inclusive, elevar o nível de maturidade e de arquitetura de IA. Um dos pontos dessa parceria com a Dell aí é um equipamento que a gente coloca dentro do nosso data center lá para poder rodar os nossos modelos e rodar casos. Eu acredito que a tendência para grandes empresas do futuro é esse daí. Uma que você já foge muito de questão de compliance, de governança, muitos riscos já não vai correr mais, né? Porque está ali local. E outra, você realmente customiza realmente da forma que você quer. Isso que é o principal, né? Nossa, legal demais, cara. Eu imagino que daqui a, sei lá, 10 anos a gente vai ter o poder de um Fable 5 aí do cloud dentro do celular, independente, sem precisar rodar na nuvem. Eu acho que até menos. Até menos. Até menos. Velocidade tão... E não sei você, mas o cloud tá ficando muito instável o preço. Né? Muita gente... Muito total. instável. Não, cloud eu digo não a ferramenta... Sim. É cloud, infraestrutura mesmo. Anthropic. Tá ficando variando muito questão de valores e isso também tá atrapalhando bastante. Essa questão de flutuação de valores, seja da infraestrutura de nuvem, sejam dos modelos de IA, de LLMs, é um dos fatores ainda que eu vejo hoje como um dos grandes desafios que a gente lá tem encontrado para construir bons planos de negócio, business case. Porque a gente, até para não entrar na hype de botar IA para toda e qualquer atividade, enfim, a gente tem a prática de sempre verificar qual é o ganho que aquela solução vai trazer. E pode ser um ganho de financeiro, pode ser um ganho de eficiência, pode ser um ganho regulatório. Mas a gente sempre associa um plano de negócio para verificar se o molho não sai mais caro que o peixe. Né? Será que eu preciso realmente botar uma IA ou eu estou fazendo isso porque a empresa concorrente está fazendo ou porque o meu colega do lado está fazendo eu preciso fazer também? Então, a gente tem que trabalhar esse mindset dos nossos colaboradores para pensar também, porque no final do dia é caro. Quantos exemplos a gente viu aí de empresa que substituiu aí funcionários? E voltou para trás. E voltou porque no final estava saindo muito mais caro. Né? Exatamente. Gastando em token aí, pagando milhões de dólares. E sem eficiência, às vezes, se não for aplicado da forma correta. Perfeito. Vocês têm algum exemplo? Você pode dar algum exemplo assim, mais... dessas medidas que vocês fizeram, vamos dizer assim, Matheus, de assim, era assim e a gente percebeu que, incrementamos em tantos % ou aumentamos o lucro, tem algo do tipo que você pode compartilhar? Eu vejo que as pequenas vitórias que a gente faz... Eu não gosto muitas vezes de me prender num número específico. Vou trazer, sim, um número aqui agora, mas eu não gosto, às vezes, só me prender no grande número. Porque, às vezes, a gente tem vários pequenos números, várias pequenas vitórias que a gente faz no dia a dia em melhorias de processo, que quando você soma, você tem uma melhoria significativa em eficiência, seja na produção de apresentações, seja na análise de documentos, análise de normativos. Mas, sim, tem. A gente posso trazer o processo de cadastro de novos colaboradores. Nós tínhamos um processo onde... novos cooperados, perdão. Onde um novo cooperado para associar, né, se tornar que os bancos chamam de cliente, né? No cooperativismo nós chamamos de se tornar um cooperado, ele levava em média de 4 a 5 dias. Então, para você abrir uma conta lá na Unicred, você levava esse período, 4 a 5 dias. Nós colocamos a inteligência artificial no processo de cadastro e a gente baixou esse processo para o dia. Legal. Então, é um ganho de eficiência. Eu comentei anteriormente o caso com ServiceNow no atendimento do suporte. A gente teve um ganho de eficiência na velocidade de atendimento de 85%. Uau. E há no ciclo de desenvolvimento de software. Acho que esse é o case
mais debatido aí, ou mais amplamente implementado pelas empresas aí. O ano passado, nós fizemos um experimento com 2 empresas, testando 2 soluções, adotando a IA no ciclo de desenvolvimento de software. Desde a escrita de história, código, teste, né? No final, a gente selecionou uma determinada solução e seguimos em frente. E ali, a gente teve um ganho de eficiência de 25% no processo, envolvendo desde o ciclo de vida que a gente fala, né, da demanda ali. Escrita da história, escrita do código, revisão do código, teste, né, até entrar em produção. Fluxo completo. Então, esses aqui são alguns ganhos que a gente já mensurou dentro do sistema, sem falar todos esses pequenos ganhos que eu comentei, que no final eles acabam somando. Né? Bacana. Ô, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos ouvindo e talvez não tenha prestado atenção em outros programas, do Gênia Consciente, cara. Para a gente falar um pouco de segurança, de governança. O que é o Gênia Consciente? Inclusive, igual o Matheus acabou de comentar, muitas empresas estão adotando a inteligência artificial por conta própria e alguns fazendo desenvolvimento. A empresa contrata algum, especialistas de inteligência artificial que vão lá e começam a desenvolver sistemas complexos, inteiros, às vezes todos com IA. Porém, muitas vezes, sem muito conhecimento em questão de segurança e infraestrutura. E arquitetura, na verdade, né? Isso gera muitas brechas de segurança. Muitas brechas. E a gente está pegando muitos cases, assim, mas assim, absurdo. E isso não é só no Brasil, né, Matheus? Isso é mundial. Mundial. Nunca se vazou tanto dados quanto agora. Nunca. E empresas grandes, inclusive, a gente não está falando de empresas menores apenas, empresas grandes. Então, o que seria essa campanha? Justamente de conscientização, onde a gente seleciona 5 empresas que adotaram IA e fizeram algum sistema interno, e a gente faz uma varredura completa nesse sistema, não só um pentest, mas como também analisar o código, a arquitetura, para ver se realmente está correto, de acordo, e nisso a gente entrega um relatório final. Caso haja alguma brecha, tem um passo a passo, como ela corrigir. Se quiserem nos contratar, seria ótimo, se não, sem problema nenhum. Tudo isso vocês fazem sem... a empresa se candidata a uma dessas vagas de auditoria que vocês fazem. Inclusive, só resta uma vaga, tá, gente? Parece a última vaga, então, sem custo. Zero. E aí vocês fazem esse relatório e dão para a empresa e ela não tem obrigação nenhuma de fechar com você. Não, pelo contrário. Não, a ideia se ela quiser ir para outra... conscientizar, isso. E tá indo tão bem, cara, que a gente pensa até ter uma versão 2.0 da campanha daqui uns dias, tá? Porque tá muito legal mesmo. Eu acho que essa última vaga que falta podia ser para a Unicred, hein? Eu acho que podia. Combinado. Ai, gente, fechou. Isso não foi combinado. Não mesmo, mas combinado, fechado. Aí, ó. Legal, gente, legal. infelizmente. O time da Gênia, eles estiveram conosco na semana de IA. Há 1 mês e meio atrás, nós realizamos a primeira semana de IA da Unicred. Nossa, foi top, né? Foi muito boa. A Gênia esteve conosco. Eu cheguei até eles através do programa aqui. Microsoft, Dell. Tivemos grandes players aí participando conosco. E foi uma semana onde a gente levou desde o inspiracional da IA, a parte de riscos, seguranças que os colaboradores devem ter, até o mão na massa. Então, o Microsoft, por exemplo, deu um workshop lá de 3 horas de mão na massa do Copilot, por exemplo. Então, a galera foi uma loucura ali. Não, isso é legal. Quando vocês quiserem... E a Gênia falou sobre justamente essa questão de segurança, né? Sim. Não, e eles são bons nisso. Eu sei que são. Se você está nos ouvindo aí, tem uma empresa que já tem IA, eu recomendo. Quer dizer, agora, quem sabe por 2.0, então, né? Sim. De qualquer maneira, é um serviço que vocês prestam, mesmo que a pessoa não encaixe ali, se ela quiser contratar para você fazer. Claro, com certeza. Né? E eu quero me candidatar, Matheus, para quando vocês tiverem uma semana dessa, nessa parte inspiracional, chamar a gente, chamar eu e a Helena. Mas peraí, antes disso, o Matheus tem que convidar a gente para conhecer a Unicred agora. Vai ser um prazer, gente. A gente tem sede em Porto Alegre, temos uma sede em Florianópolis também aqui. Legal. Vai ser um prazer recebê-los lá e mostrar. Seria muito bom se vocês, quando estivessem pelo Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, conhecer a sede, porque lá fica toda a nossa estrutura de tecnologia, produtos, inovação. Vai ser um prazer recebê-los. E Soner, a gente realizou o ano passado um primeiro hackathon de IA generativa e esse ano, agora no setembro, outubro, nós vamos realizar um segundo hackathon de IA também, voltaram mais para a parte de agentes.
Quem sabe vocês estão por lá. Olha que legal. Que data que vai ser? Legal. Vai ser, a gente está organizando se vai ser final de setembro ou ali no início de outubro. Está ainda fechando só essa data aí. Eu queria um último tópico para a gente discutir aqui, Matheus, e que eu acho super interessante para quem está nos ouvindo, para quem tem empresa também, cara. Você comentou comigo e a gente até já deu essa notícia no programa que o Banco Central está prestes a regulamentar o uso de IA pelas instituições financeiras, como é a Unicred, né? Isso vai impactar o serviço de vocês? Isso vai prejudicar de alguma maneira? Ou isso vai melhorar? Eu diria que vai melhorar, porque o objetivo do Banco Central não é limitar nada, mas trazer uma maior governança, um maior controle para as instituições. Quando a gente fala de instituições financeiras, vocês devem ter acompanhado aí nos últimos meses, o ano passado, principalmente no último semestre, uma série de vazamentos de informações, né? Vazamentos via Pix. E se a gente olhar, esses vazamentos eles não estavam acontecendo no core do Pix. Eles se deram, em grande parte, por terceiros contratados pelas instituições financeiras. Sim. Então, a preocupação do Banco Central é o que as instituições estão fazendo com o IA? Quais são os controles que as instituições têm? Não é para dizer se ela pode ou não pode usar IA, se pode usar esse fornecedor. Não. O objetivo do Banco Central é entender as instituições. Vocês estão utilizando, por exemplo, na Unicred, os colaboradores estão recebendo a devida orientação de como utilizar a IA? Os documentos, os dados, eles são devidamente classificados quanto a dado público, quanto a dado interno, sensibilidade dos dados. Vocês têm um inventário das soluções de IA, vocês sabem o que cada área está utilizando? Porque a preocupação do Banco Central é que as instituições financeiras reforcem a sua governança. Hoje o tema é IA, mas é a mesma coisa para tecnologia, para outros temas. As instituições financeiras são constantemente auditadas pelo regulador e é necessário. Então eu vejo só, com mais uma camada de proteção para o usuário final, para o cliente, para o cooperado, para que eles tenham mais segurança e as instituições possam cada vez mais trazer mais hiperpersonalização para o seu cliente, possam trazer serviços de maior qualidade, explorar melhor os dados que a gente tem um mar de dados dos nossos clientes, dos nossos cooperados muito grande. Então a IA pode acelerar desde oferecer um produto mais adequado para o Carlos, trazer uma personalização melhor de serviços. Então eu vejo como oportunidade e longe de ser um detrator ou uma barreira a mais para as instituições. É usar de forma consciente, né? Talvez seja para aquelas instituições que não estiverem preparadas. Então, por isso, assim, o quanto antes é muito importante que as instituições já comecem a se preparar. Os itens lá que o Banco Central está olhando, eles são públicos, qualquer empresa pode acessar lá, ter acesso aos requisitos e já começar um trabalho de preparação, seja com equipe interna, seja buscando parceiros que possam apoiar. Legal. Perfeito. Vocês têm algum programa de, sei lá, cheguei hoje na Unicred, sou um colaborador novo. Vocês têm algum programa para ele se ambientar com o IA? Hoje, no processo de onboarding do novo colaborador, nós temos uma série de trilhas de capacitação que são obrigatórias. Então, nós temos uma plataforma de educação corporativa, um EAD, onde o novo colaborador que entra no Unicred, ele precisa assistir uma série de trilhas, né? E dentre essas trilhas, nós temos trilhas relacionadas à inteligência artificial, seja com relação ao uso ético e responsável, seja com relação à segurança, seja com relação às ferramentas homologadas pela instituição. E ciclicamente a gente faz capacitações, seja um webinar, que nós chamamos de Unitalk, sejam divulgações no portal de comunicação interno da instituição. Então, a gente está sempre trazendo informações para os nossos colaboradores. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez o nosso ouvinte esteja se fazendo, cara. Quando vocês vão contratar alguém hoje, claro que eu sei que vai depender do cargo, tá? Mas estou generalizando. É um pré-requisito o cara ter algum conhecimento de IA? Sendo bem transparente, ainda não. Ainda não é uma skill que a gente analisa no cargo, seja... Independente do nível, da posição, hoje a gente não olha especificamente. Mas a gente sabe que isso acaba sendo um diferencial para ele, né?
ele vai se adaptar melhor tanto ao ferramental que nós já temos lá dentro, seja trazendo mais eficiência para o dia a dia dele. E é engraçado porque, sim, eu não digo todo porque todo é muito amplo, mas eu diria que grande parte dos colaboradores que entram hoje, uma das primeiras perguntas é: qual é a IA que eu posso utilizar aqui? Ou seja, já são usuários. Independente do nível de conhecimento, e a gente falou um pouco até sobre isso, né? Nível de conhecimento, isso foi uma surpresa até pra gente, porque tem algumas áreas que não são tecnologia propriamente dita dentro da Unicred, que tem uma grande visão de prática de utilização. E aí esqueçam ferramentas. Eu estou falando uma solução de IA, seja ela qual for, e que a gente consegue observar que eles conseguem melhorar muito o dia a dia, a produtividade. A gente fez a gente tem um processo também, a gente tem as cooperativas, né? E a gente, ciclicamente, a gente também presta uma capacitação para elas. Inclusive, essa semana nós fizemos com uma cooperativa aqui de Florianópolis. E ali nessa capacitação a gente procura antes olhar algumas métricas que a gente tem dentro do Copilot e identifica aqueles heavy users, aqueles usuários mais assíduos. E a gente sempre procura trazer um depoimento, pedir para esse colaborador: Diego, aproveitar que está com teus colegas aqui do teu departamento, por exemplo, explica como é que tu está usando IA. A gente viu que tu usa bastante. E é legal porque fica mais tangível para eles acabam associando mais, né? Poxa, o Diego está conseguindo usar, pô, eu também consigo, não é só uma coisa muito disruptiva, né? Legal demais, cara. É bacana, né? Eu acho bem bacana esse trabalho de vocês. É importante que as empresas façam isso. Sim. Né? Porque eu tenho certeza que tem empresa que o cara chega hoje para trabalhar e ele vai perguntar qual que é a IA que usa e o cara não vai saber responder. Né? As empresas, porque o mercado demora mais do que o usuário para se adaptar. Foi uma grande preocupação que eu tive, sabe? Logo que a gente instituiu o nosso normativo, a nossa estratégia, que volto a dizer, estratégia é o que norteia tudo para a gente hoje. Mas foi uma preocupação de me aproximar da área de cultura da empresa, para a área de pessoas, e dizer: olha, como eu faço para que esse tema aqui ele não fique restrito à minha área? Eu não quero que a inovação ela seja uma responsabilidade, ela não tem um CPF, ela não pode ter um CPF. Tem que ser algo que permeie toda a organização. Como é que eu faço para colocar isso aí no dia a dia das pessoas? Exato. Como é que eu faço desde o momento zero? Ele entrou, pegou o crachá dele, ganhou o kit de boas-vindas e junto vem lá a trilhazinha para fazer. Então a gente construiu desde o marco zero. Legal. Carlos, para a gente finalizar agora, cara. Quando a Gênia vai fazer uma aplicação de IA em alguma empresa, contratei a Gênia para botar aqui. Vocês também fazem essa parte de instrução e aculturamento também da equipe? É totalmente necessário, inclusive, tá? Mas isso é no período de implantação, tá? Não inicialmente. Primeiro, claro, a gente senta, igual eu falei, mapeia todo, sente a dor do cliente. No início, a gente começa a desenvolver. E durante o desenvolvimento, que a gente precisa muito da ajuda dos colaboradores, sim. Aí é o momento da gente entrar com essa parte de aculturamento. Show, cara. Porque muitos deles não sabem o que a gente está fazendo ali dentro, e nem o que a inteligência artificial está lá para fazer. Vai pensar que vocês estão indo para substituir eles? Exatamente. A maioria das vezes eles pensam isso. Então, e não, a gente fala, somos bem claros, falando, nós estamos aqui como parceria de vocês. Aqui a gente quer ajudar, pelo contrário. A gente quer escalar o trabalho de vocês, não tirar, né? Então, precisa muito desse trabalho de aculturamento, bastante mesmo. Um conceito que eu gosto bastante, e a gente está trabalhando agora, são os champions de AI, né? Que são aqueles colaboradores, aqueles profissionais que vão te apoiar na disseminação da cultura da inteligência artificial nas respectivas áreas. Né? A gente tem clientes nossos que eu peguei amizade com eles. Pra você ter uma ideia, eu tento... Sempre não, né? A maioria das vezes começa a automação por atendimento. Né? Meio que natural. Cara, eu fico hibernado às vezes no call center. Pego amizade com eles, fico conversando. Esses dias eu assisti o jogo da Copa do call center de um cliente meu. Junto com os funcionários. Aí, tipo, no começo, nossa, eles queriam... Falou, opa, né? Agora não. Virei amigo deles, sento com eles, converso com eles o dia inteiro, fico lá, às vezes o dia todo eu passo lá, conversando, falando de assuntos aleatórios, inclusive, não só de IA. E por aí vai. Tá bem, massa, bem legal. É o que eu falo, nós somos parceiros, na verdade, né? Parceiros dos nossos clientes, dos colaboradores. Quem quiser entrar em contato com a Gênia, o site... É o grupogenia.tech.br. Tá na descrição do episódio aqui, tá, galera? Tá tudo aqui embaixo. Tuas redes sociais, Carlos, quer passar pra galera aí? Do Instagram é Grupo Gênia. O da Unicred, Matheus? O da Unicred é @Unicred e o site é www.unicred.com.br. Demudo. Demudo, perfeito. E o Tech
é sem H, tá? Tech sem H. Tu tem, Matheus, muito dos nossos ouvintes utilizam o LinkedIn? Tem sim. Meu LinkedIn é Matheus sem H. Mateus Casanova Pereira. Show. O Carlos também. Você usa o LinkedIn, Carlos? Eu nunca te perguntei isso, eu acho. Eu uso, cara. Mas eu não sei. O teu nome completo, para quem quiser achar lá. No Instagram tá Carlos Grupo Gene. É isso aí. Eu sei mais do que o Carlos, galera. Eu sei mais do que ele. Perguntar pra Rafa, mas ela não tava ali. Por que você tem que apoiar esse programa? Porque a gente... A Rafa não tava ali pra me salvar. Cara, legal. Carlos, obrigado, cara, por oportunizar. Imagina, eu que agradeço. Matheus, obrigado, cara, de verdade. Muito legal muito top. Ter a tua participação. Parabéns aqui. pelo conteúdo. Foi bem legal. O bate-papo é bem legal. Você fala bem, cara. Você já tem experiência aí com podcast, Matheus? Eu gravei alguns aí, mas eu gosto de falar. Eu digo que eu sou um cara da tecnologia diferente, né? Porque o cara da tecnologia, normalmente, alguns são mais introvertidos. A conversa que nós tivemos ontem, inclusive. Ontem a gente saiu pra jantar e eu tava falando pro Carlos assim, que eu acho que a gente foge daquele estereótipo que você espera do cara de tech, que é o cara mais nerdzão e tal. E tá tudo bem ser assim também, óbvio, né? Mas assim, eu acho que é a nova geração, né, cara? Isso é legal demais. Isso aí. Eu já não sou tão nova geração, né? Eu sou 50, a nova geração do tech. Mas tá bom, cara. Obrigado, valeu. Eu que agradeço o convite aí. Foi incrível essa conversa aí com vocês. Vocês fazem um trabalho muito bom, cara. Eu volto a dizer, eu escuto o podcast de vocês há muito tempo. Eu gosto de correr. Então, cara, é o podcast que normalmente eu saio pra corridinha, boto o podcast para escutar ali. Convido, o convite é verdadeiro. A visita lá, Unicred, está à disposição, seja aqui em Florianópolis, seja em Porto Alegre, ou mesmo na nossa sede. Temos uma sede em São Paulo também. Top. Mas a de tecnologia mesmo fica em Porto Alegre. Vai ser um prazer, quando vocês estiverem passando por lá, conhecer a nossa estrutura lá, a gente bater um papo, conversar, apresentar as demais áreas. Acho que vai ser bem importante. Perfeito, com certeza. Show. Galera, não esquece, se inscreve no canal, curte aqui, tá? Todos os links que a gente falou, tá tudo aqui na descrição. Só clicar aí, se quiser conversar com o Matheus, com o Carlos, contratar a Gênia. A gente ganha uma porcentagem. Não, ainda não, mas de verdade. Valeu, galera. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Vocês são incríveis. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.